o vídeo, né? Ou não poder estar aqui, mas depois você tem acesso no nosso canal do YouTube. Depois eu te passo o link para que você possa ter acesso também e divulgar entre os seus, tá bom? Tá certo. Eu passo a palavra para você agora. Boa noite. Eu me chamo Vanessa Miranda. Recentemente, mais específico, no primeiro semestre desse ano, eu fiz a defesa da minha pesquisa para a obtenção do título de mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como a professora falou, eu tenho participado já há algum tempo como ouvinte do grupo de pesquisa da UFMA, né, a GFIG, e sempre me interessei muito assim pelos estudos, porque trata muito sobre a infância e é algo que eu tenho bastante interesse dentro da minha pesquisa. Apesar da minha pesquisa em específico, ela ter como objeto principal a puericultura. E para quem não conhece a puericultura, vou falar um pouquinho porque ela vem na minha trajetória de formação acadêmica desde a graduação. Eu sou formada em pedagogia, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e durante a graduação eu conheci a professora Kilza Fernanda, que ela é uma professora da UFMA, e que veio aqui para o Rio Grande do Norte para ser professora também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela é minha orientadora acadêmica desde então. E nossa pesquisa ela começou com uma curiosidade, né? Tem uma escola aqui em Natal chamada, que hoje o nome dela é Complexo de Ensino Noil de Ramalho, mas ela, até o início dos anos 2000, ela se chamava Escola Doméstica de Natal, e é uma escola centenária que foi fundada em 1914. Então, durante a graduação, eu trouxe uma perspectiva da educação da escola doméstica do seu início e tratei um pouco sobre a puericultura nela, só que mais voltado para o cuidado da infância. Já para o mestrado, eu trouxe a puericultura, trazendo, tendo como base a análise das escritas das alunas no periódico da revista A Escola Doméstica, que é esse daqui. Não sei se, como eu não estou vendo a projeção, depois a professora me fala se está aparecendo aqui para vocês. Mas depois eu posso. Mas tem as fotos mais à frente. Então, no mestrado, eu já tratei um pouco mais sobre os escritos das alunas, né, as observações delas naquele período, como eram as vivências delas, e minha maior fonte, a fonte mais importante que eu considero, foi essa revista, até porque eu não sei como é aí na UFMA, a relação do objeto de pesquisa, a fonte e o pesquisador, mas no meu caso específico, eu tive alguns desdobramentos durante a minha pesquisa de mestrado, porque, como é uma escola privada, então algumas fontes já estavam inacessíveis, seja pelo desgaste do tempo ou porque outras pessoas pediam emprestado e não devolviam. E aí eu tive uma certa dificuldade para acessar a documentação histórica da escola. E, infelizmente, por causa dessas problemáticas que eu citei, está um pouco reduzida. Mas aí a escola me presenteou não somente com essa revista, né, que é uma edição facsimilar, como outros materiais também, livros e também materiais que foram confeccionados pelo próprio corpo docente, né, da escola, mas eu me ative apenas a observar a questão da revista Escola Doméstica. E como meu objeto é a puericultura,
Então, eu tratei mais sobre a puericultura, como foi que a aluna escreveu, porque, assim, na segunda edição dessa revista, mais à frente eu vou estar falando sobre isso, ela fala sobre, tem alguns trabalhos de conclusão de curso das alunas, das primeiras alunas, que participaram da elaboração dessa revista em 1925, que ela é datada de 1925, teve 2 edições, e 1926 teve mais 2 edições, e encerrou, não deram continuidade. Então, foi a partir daí, dessa revista, que eu pude trazer e compreender como é que as alunas tratavam a puericultura naquele momento. Mas aí eu vou inicialmente trazer uma contextualização para vocês sobre os textos indicados. O texto 7, ele é o nosso texto principal, e o texto 8 como leitura complementar. Então, deixa eu mostrar aqui. Essa é a capa do livro, e estão esses 2 textos, né? Que é exatamente esse livro aqui, que eu tenho em mãos, não sei se está aparecendo para vocês. E ele fala, são vários estudos que foram reunidos nesse livro, e tem como abordagem principal a imprensa, seja ela, a imprensa pedagógica, seja ela de professor para professor, de estudante para estudante, e de governo para professores e estudantes. Nesse texto que a gente está tratando, ele fala um pouco sobre então, enfim, ele fala um pouco sobre, faz uma análise sobre o campo educativo, né? E vai sintetizando todos os resultados da pesquisa dentro da imprensa periódica pedagógica lá no Rio Grande do Sul. E aí ela vai trazer uma análise, a autora, dessas práticas educativas e como foi que surgiu o movimento de luta dos professores nesse período estudado, para conquistar os direitos, né? Os direitos dentro da sua reivindicação. Eu preparei, até falei para a professora que ao final da aula eu vou estar enviando para ela 2 resumos, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8, que vai, de certa forma, contribuir para que vocês possam estar tendo esse material, algo a mais, né, para os estudos de vocês, para quem tem interesse na pesquisa da imprensa pedagógica. Então, são 2 materiais muito interessantes, e quem quiser também, tem a indicação do livro, né, que vocês podem, eu acredito que consiga adquirir, apesar de ser um livro de 2002, mas ainda é possível conseguir comprá-lo pela internet. Então, assim, a autora, ela vai trazendo uma análise da imprensa periódica educacional, né? Então, como fonte e objeto de pesquisa. E ela vai trazendo dentro de uma perspectiva intelectual e moral do magistério, de formação contínua dos professores. E ela ainda destaca que nessa pesquisa da imprensa, ela vai proporcionar multiplicidade de estudos e abordagens que contribuem para a pesquisa da história da educação e do ensino. Deixa eu só passar aqui o slide. E do ensino. O presente estudo, ele traz resultados da pesquisa, a imprensa periódica do Rio Grande do Sul, trazendo análise de discursos e práticas educativas. E dentro dessa análise, ela faz ela vai estar informando os fatos, as opiniões e acontecimentos. E é algo que a imprensa tem esse papel, né? Ela vai estar engendrando uma mentalidade. Então, toda a publicação da imprensa, ela tem uma intenção, ela é intencional, seja ela
independente o público que ela vai atingir, né? Que ela vai direcionar aquele tema, aquela publicação. Então, ela tem um público a ser direcionado e vai estar conduzindo até mesmo a formação da opinião, principalmente, né? Até mesmo não, principalmente a formação da opinião vai estar engendrando a mentalidade, como a autora mesmo diz. Então, o estudo da pesquisa da imprensa pedagógica nos possibilita escrever a história através do olhar de seus autores, por suas vivências e práticas descritas em cada editorial. De acordo com a autora, a imprensa é um instrumento privilegiado de pesquisa para a construção do conhecimento em história da educação. Ela designa o público, moldando-o intencionalmente, direcionando-o às novas tendências, produzindo um pensamento coletivo, construindo e reconstruindo o mundo. Sua análise possibilita avaliar a política das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos, as filiações ideológicas e as práticas educativas. Então, a gente percebe que, conforme a autora está falando, que a imprensa ela tem uma importância muito grande e ela, de certa forma, como ela falou, ela é um dispositivo privilegiado, então ela vai estar forjando aquele sujeito, aquele cidadão, e vai estar trazendo significados na história, seja de uma pessoa, seja história de um grupo, de uma sociedade, enfim, mas a forma que a imprensa vai estar divulgando e focando no conteúdo divulgado, ela vai estar, sim, conduzindo aquele cidadão a refletir sobre o seu entorno, né? Sobre as situações que estão acontecendo na sociedade em que ele vive. Então, é muito importante que a gente tenha um senso crítico, tenha conhecimento, tenha leitura, para que a gente não pegue na primeira informação, na primeira divulgação e tome aquilo como verdade, mas que a gente saiba exatamente ter uma criticidade, né, para que a gente compreenda e a gente analise o contexto daquela publicação, o contexto daquela sociedade. E aí, quando eu vejo dessa forma, eu trago a minha pesquisa, que é no recorte temporal de 1919 a 1926, praticamente 100 anos atrás, eu percebo como é que se deu a mudança da sociedade, né? Como que aquelas pessoas pensavam, como aquelas pessoas se comportavam, né? Como a sociedade observava as mulheres. É uma imprensa de uma escola feminina, uma escola que tem o título de Escola Doméstica, que ela traz uma preparação para as mulheres dentro de conhecimentos científicos, teóricos científicos, com práticas também. Nessa época ela trazia isso, hoje já atende às demandas do próprio Ministério da Educação, e naquela época a escola foi se adequando, né? E, então, quando a gente começa a perceber a escrita, a forma, a forma que as alunas compreendiam os ensinamentos que eram passados para elas, a gente lembra de Chartier quando ele diz que o que a gente está lendo hoje, nos nossos tempos de 2024, um texto de 2025, entendendo o pensamento, a visão daquela aluna naquele momento. Então, a gente passa a vivenciar. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado quando a gente vai fazer uma análise histórica. Porque quando Kills, ela diz muito assim, Vanessa, você gosta muito de fonte. E realmente eu gosto muito de fonte. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente fica com muita fonte para analisar e às vezes vai estar analisando fontes que não são necessárias para aquele momento, para atingir aquele objetivo. E a imprensa, ela tem assim uma infinidade de informações que a gente demanda muito tempo
quando vai fazer a pesquisa da imprensa, principalmente quando é uma imprensa histórica, né? Quando a gente vai pesquisar datas específicas, voltando um pouquinho no tempo para compreender como é que estava se dando aquele movimento social, né? Daquela época que a gente está estudando. Então, quando a autora traz isso aqui, ela fala que ao estudar a imprensa escolar, ela traz contribuições para a escrita da história das instituições de ensino. Ela também revela ou omite a realidade social. Bastos se refere à imprensa pedagógica como um corpus documental de vastas dimensões, constituindo um testemunho vivo dos métodos e das concepções pedagógicas de uma época e da ideologia moral, política e social de um grupo profissional. A pesquisa mostra os discursos existentes dentro dos periódicos, articulando para o tipo ideal de professor e ensino que marcou a sua formação, além de trazer contribuições para mostrar a cultura escolar existente à época. Então, assim, quando a autora mostra isso aí, confirma exatamente o que eu falei, a importância da pesquisa, da imprensa escolar, para que a gente possa compreender essas mudanças ao longo dos tempos dentro da educação, né? Como era o comportamento de um determinado período em detrimento do comportamento do período atual do qual nós estamos vivenciando. E aí a gente começa a perceber as transformações da sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha uma análise criteriosa, a gente leia com bastante cuidado e passe a compreender também como é que aquela sociedade estava se comportando. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse critério de análise da pesquisa com, a, com os documentos da imprensa pedagógica, né? Que a gente entenda um pouquinho. E no capítulo 2 do texto 7, do estudo 7, a autora nos traz um pouco como se deu a imprensa do sindicato, né? A história do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. E é um capítulo da história da educação do Rio Grande do Sul. Sua fundação foi em 21 de abril de 1945, inicialmente conhecido como Centro dos Professores Primários. A sua intencionalidade foi de fortalecer a classe dos professores do magistério primário do Estado, marcando a trajetória do magistério gaúcho, conforme afirma a autora, e sendo considerada a maior entidade da classe do magistério do país. E fundou inicialmente a Confederação dos Professores do Brasil, atual Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, trazendo como pauta a valorização do magistério do Rio Grande do Sul, bem como informar a sociedade acerca das finalidades do centro e as dificuldades que também enfrentavam. Então, quando a autora traz isso aí, dentro da perspectiva da pesquisa dela, ela está trazendo muitas informações importantes que, mesmo sendo naquele momento voltado para o Rio Grande do Sul, a gente percebe que esse movimento feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação lá no Rio Grande do Sul repercutiu por todo o país. E algumas das lutas que foram impostas, algumas reivindicações que foram impostas dentro da luta deles, hoje estão e foram, durante todo o percurso até os dias atuais, algo que foi aprimorando o direito do magistério, né, alguns benefícios do magistério, que a gente ainda luta para que seja bem melhor, né, que o magistério ainda tem muito a ser melhorado. E a gente vai observando essa constatação, aí a gente pode até perguntar, mas essa informação do tópico 2, né, do capítulo 2 do estudo 7, ela nos mostra como é importante que a gente faça essa análise, né, para que a gente saiba compreender o andamento dos movimentos para a sociedade e para benefício, em específico, o benefício dos próprios professores da educação.
E aí, mais à frente, ela traz um pouco uma observação sobre a questão da consciência de classe do magistério e o sacerdócio do trabalhador da educação. E nesse capítulo eu achei bem interessante, porque além dos professores estarem reivindicando, né, um bom salário, incentivo de valorização, que é algo que a gente faz diariamente, né, a gente sempre tem uma reivindicação voltada para esse incentivo de valorização, principalmente, né, e uma boa colocação na sociedade, a questão do respeito mesmo do magistério. Hoje a gente vê, assim, quando a gente está conversando em uma roda de conversa com crianças ou adolescentes, são poucos os que dizem que querem seguir o magistério, né? Sempre eles colocam outras carreiras profissionais e até mesmo familiares que são professores nunca incentivam que os seus parentes, os seus afilhados, enfim, as pessoas próximas que estão prestes a decidir a carreira profissional não incentivam a docência exatamente porque tem esses percalços, né? E a gente vê que é uma pesquisa que perdurou até mais ou menos 1995, né, 1998, e hoje estamos em 2024 e permanece a luta, né? E a gente vê que a valorização do trabalho docente não é efetivada ainda, a sociedade não vê como como algo que seja bem colocado diante das outras profissões, né? Não que seja algo ruim, mas a nossa sociedade brasileira, ela não valoriza o professor como deveria, né? Se for observar outras profissões existentes. Quando eu estava fazendo a leitura da revista Escola Doméstica, a maioria dos professores da escola eram médicos, advogados, e eram homens da alta sociedade natal, as pessoas que eram influentes, políticos, e é tanto que quando foi para a formação da, das, das primeiras turmas, né, que a escola inaugurou em 1914, as professoras que vieram para cá foram professoras estrangeiras, porque as professoras daqui, de acordo com os fundadores, não tinham qualificação necessária para ensinar as alunas que estariam iniciando os seus estudos na Escola Doméstica de Natal. Então, a gente vê que até mesmo no próprio ambiente, na própria localidade, no caso aqui em Natal, houve essa problemática em relação à valorização do professor local, né? Valorizando o professor estrangeiro e o professor local não tinha tanta qualificação. E aí eu vou dar início vou dar uma continuidade porque eu já dei uma prévia, né, do que era a minha pesquisa. Então, como eu falei inicialmente, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado em educação, que foi defendida em março, no Centro de Educação da UFRN, e o título da minha pesquisa é A Formação da Mulher Potiguar, as contribuições do ensino de puericultura na Escola Doméstica de Natal, com recorte temporal de 1919 a 1926. E esse recorte, ele trata o recorte do nosso trabalho, né, que eu botei aqui ao lado 1925 1926, que é exatamente o tempo da revista. Então, esse recorte que eu estou me referindo é ao tempo da revista. O recorte retrata as vivências escolares das alunas da Escola Doméstica de Natal por meio da revista A Escola Doméstica. E ela foi publicada em 4 edições, refletindo o ensino que promoveu conhecimentos teóricos e práticos. E aqui são as 2 edições de 1925. A primeira edição, só botar aqui no... A primeira edição, ela traz um pouco sobre como foi criado, né, como foi criada a revista. A revista ela foi criada pelo Grêmio Lítero Musical Alta de Souza. Alta de Souza
ela era irmã de Henrique Castriciano de Souza, um dos fundadores da Escola Doméstica. E ela era poetisa, uma mulher preta, mas que vivia, ela e o irmão viviam no meio da sociedade influente de Natal. Então, era algo que não se fala sobre ela, sobre ela ser uma mulher preta, mas a gente sabe, né, pelas fotos, pela descrição da própria história dela, né, que tem vários relatos sobre a história dela, e a gente sabe que ela era uma mulher preta e exercia influência, né, na sociedade antes mesmo da inauguração da escola. Então, o Grêmio Litero Musical Alta de Souza, ela recebeu o incentivo da diretora da escola para escrever sobre as vivências delas nas escolas, trazer publicações sobre música, sobre moda, sobre informações turísticas da cidade de Natal, atualizações políticas e também os escritos que as alunas traziam sobre os seus estudos. Muitos autores descrevem como esses estudos sendo a sua tese de formação, né, o trabalho de conclusão de curso. Então, elas tinham um tempo de estudo e, quando concluíam, tinham que fazer esse trabalho, porque dentro da prática da escola doméstica, as alunas tinham que ter um diário, e esse diário elas faziam anotações sobre o que estudava cada dia. Então, esse diário elas iam especificando sobre os conhecimentos dos quais elas se aproximavam mais, do que elas gostavam mais, e ao final do estudo, no último ano, elas faziam a escrita desse trabalho e apresentavam aos professores, a todo o corpo docente. E aí os professores dariam o parecer dele para que elas pudessem se formar. E elas recebiam naquela época o diploma de não era o diploma do ensino doméstico, mas não era esse nome, é porque agora eu não estou recordando o nome, mas é como se fosse o diploma do ensino doméstico. Elas concluíram esse aprendizado. Então, eram 5 anos de estudos. Elas aprendiam desde as noções de cuidados com a infância, cuidado do lar, arrumação da casa, preparação do alimento, tinham conhecimento de como iam tratar os animais, né, o corte. Então, era um conhecimento muito completo nesse sentido. Hoje, a gente, né, obviamente, não tem esse tipo de estudo, né? Quando a gente quer aprender a cozinhar, ou a gente olha na internet, ou a gente faz um curso, né? Quem tem interesse por cozinhar ou por costurar, enfim, existem cursos específicos para isso. Então, a primeira edição, a capa da primeira edição, deixa eu só ver comigo, acho que eu troquei a capa. A capa da primeira edição é essa daqui. Eu peço até desculpa a vocês, eu realmente troquei, tá aqui. Ela fala exatamente sobre como a cidade se constituiu, e ela traz um pouco da história da escola, né, que a escola inaugurou em 1914 e essa revista é de 1925. A segunda edição, ela vai nos mostrando os textos escritos das alunas para apresentar o trabalho de conclusão de curso. E, de acordo com Barros é uma das autoras que eu utilizei para fundamentar a minha pesquisa. Ela assegura que os textos das alunas são trabalho de conclusão de curso, conforme eu disse, para receber o diploma de dona de casa. Segundo a autora, a escola doméstica foi pioneira. Esse tipo de trabalho é exigido em universidades, que são os trabalhos de conclusão de curso. E as principais publicações que nós dialogamos durante a pesquisa foi o Lar Ideal,
escrito por Maria de Lourdes Lamartine, e ela traz sobre os cuidados higiênicos no lar. A gente sabe que no início do século passado, houve um boom, né, das pessoas terem cuidado com os cuidados higiênicos, né, dentro da sua casa, com a alimentação, com as crianças, para evitar que aumentasse os contágios de doenças, principalmente, né? E o outro trabalho que eu analisei foi O Corpo e o Espírito do Bebê, que foi escrito por Dolores Couto, e esse texto específico, ele fala sobre o ensino de puericultura. Então, ela traz um contexto histórico, cultural, e como se deu a puericultura, como chegou a puericultura aos estudos dela, né? E mais específico, o que foi ensinado dentro da escola na puericultura. Ela traz muito mais uma abordagem da puericultura na prática, diferente de como eu trago na pesquisa, que é uma abordagem mais histórica e científica, mais histórica do que científica. Mas eu trouxe as duas abordagens para fazer uma análise, né, de como se deu a puericultura e como ela chegou ao Brasil e expandiu por todo o território nacional. Então, através dos meios escritos da revista Escola Doméstica, foi possível perceber o nível de ensino das alunas e a prática que a escola tinha. Os escritos impressionaram devido à seriedade e maturidade literária das alunas nos anos de 1925 e 1926, e demonstrava a visão do que era ensino e compromisso da escola doméstica com o desenvolvimento intelectual de suas alunas. Em nossa pesquisa, destacamos os textos das alunas, né, Maria de Lourdes e Dolores Couto. O Lar Ideal, que foi escrito por ela, por Maria de Lourdes, ele vai estar abordando exatamente sobre a moradia higiênica. E o texto de Dolores sobre a puericultura. Então, eu vou voltar aqui e mostrar os textos. Eu até peço desculpa de novo, foi invertida as capas. A capa de 1926, que é essa, e ela também vai trazendo, nessa edição número 3, ela vai trazendo sobre o turismo de Natal, né, mostrando os pontos históricos da cidade e como estava sendo desenvolvida a cidade. E a edição 4 já traz mais uma abordagem de divulgação de indústria, dos políticos da época, e muitas homenagens, né, para tanto os políticos quanto os empresários da época, sejam daqui do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, né, que eram os estados que mantinham uma relação, pelo menos assim, de acordo com a revista, mantinham uma relação de amizade, né, um pouco amistoso, mas a gente sabe que era muito além disso, né? Os interesses eram políticos, territoriais, econômicos, mas sempre tinha essa troca. E, de acordo com Bastos, a imprensa é um instrumento privilegiado de pesquisa para a sua construção do conhecimento em história da educação. Sua análise possibilita avaliar a política das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos e as filiações ideológicas, as práticas educativas também. O estudo do lugar da imprensa pedagógica no discurso social e das estratégias editoriais ante os fenômenos educacionais e sociais revela-se rico de informações ao pesquisador para o resgate do discurso pedagógico, das práticas educativas, do cotidiano escolar, do grau de submissão dos professores e programas e instituições oficiais, da ideologia oficial e do corpo docente, da força de inovação e de continuidade que representa das contradições do discurso. Então, considerando essa afirmativa, né, que a autora nos traz,
É pertinente ressaltar que estudar a imprensa escolar traz grandes contribuições para a construção da história de uma ou mais instituições de ensino, pois é possível certificar que a imprensa revela ou omite a realidade social em um olhar mais aprofundado. Podemos perceber o viés ideológico que é representado nos textos lidos da revista estudada. Além disso, a nossa observação contribuiu para evidenciar a cultura escolar, refletindo os ideais dos seus autores, sejam alunas ou professores da instituição de ensino da Escola Doméstica de Natal. Então, quando a gente trouxe esse recorte, é um pouco do capítulo 4 da minha dissertação. Se eu fosse trazer tudo com mais detalhes, acho que demandaria um pouco mais de tempo, mas a gente, né, professora, a gente tem um certo tempo, eu não sei nem se eu já passei do tempo que a senhora propôs, mas quando a gente trouxe aqui as duas publicações analisadas, a gente detalhou mais cada publicação, tanto o Lar Ideal, a gente trouxe uma abordagem sobre a educação da mulher, no contexto do cuidado do lar, dos filhos, e o de Dolores Couto, que é o corpo e o espírito do bebê, a gente tratou mais a questão científica e histórica da puericultura, ampliando para além do que a aluna trouxe, né? A gente foi analisando a escrita dela, analisando o conhecimento que ela trouxe para essa publicação e tirando as nossas conclusões em relação aos textos estudados, né? Então, demandou uma pesquisa muito minuciosa. Para a puericultura em específico, eu fui até mesmo buscar fontes na escola, que é a escola referência para a escola doméstica, que é a escola suíça, e também na Biblioteca Nacional da França, que foi onde eu consegui material para aprofundar o meu estudo da puericultura, porque até mesmo o material existente no Brasil não estava tão completo, né? Não descrevia com tanta clareza a questão do estudo da puericultura aqui no Brasil e a história, né, da puericultura, como se iniciou. Então, foi preciso buscar para além do que nos é apresentado, para que a gente pudesse chegar a um ponto em comum para poder dar continuidade à escrita, porque também é muito importante que dentro da pesquisa acadêmica, principalmente quando a gente está na pós-graduação, que exige muito mais da gente, no sentido de leitura e de fontes de espaços idôneos, né, de espaços que são seguros, vamos dizer assim, que a gente pode retirar dados importantes e que vão contribuir. Quando a gente vai fazer uma análise de um periódico, de um jornal, de um boletim ou uma revista, a gente tem que observar a fidelidade dessa publicação, né? Quem eram as pessoas que estavam ali, o que foi escrito, ter um critério minucioso para que você não prejudique a sua pesquisa e que torne o seu trabalho algo invalidado, né? Então, é importantíssimo que as suas fontes elas sejam retiradas de locais sérios, de locais indicados de preferência pelos seus orientadores, professores que são pesquisadores que vão estar orientando e direcionando essa pesquisa. Então, para a minha pesquisa, eu precisei pedir ao ao PPGED, que prorrogasse, né? Porque eu cheguei a um determinado período da minha pesquisa que eu não estava conseguindo finalizar exatamente por falta de fonte. E a gente precisou
reorganizar a pesquisa e reestruturar, começar a escrita quase que do zero, já estando 1 ano e meio de pesquisa, porque eu não tinha mais como seguir adiante, exatamente por falta de fonte. E foi quando eu tive acesso à revista A Escola Doméstica de Natal, e foi como um divisor de águas, né? Então, eu abracei essa revista, assim, como algo primordial para a minha pesquisa, para que eu pudesse finalizar. Então, foi o tempo de finalizar e fazer a defesa. Mas esses percalços a gente geralmente passa. É muito raro eu ouvir de algum pesquisador que conseguiu, assim, de cara, tudo que precisava para a sua pesquisa, sem ter nenhum desdobramento, para sempre uma lágrima, alguma coisa assim que vá trazer uma certa aflição e uma preocupação se vai finalizar ou não. Mas foi muito bom ter conseguido, né, esse material que foi de extrema importância para finalizar a minha pesquisa. Então é isso, professora. Eu agradeço, quero agradecer à professora Rosiane, né, a oportunidade de trazer um pouco dessa minha pesquisa, bem um recorte bem pequeno, e em outra oportunidade, quem sabe, trarei mais sobre a puericultura, né, em específico, que é algo, para quem não sabe, puericultura é cuidado com a infância. E eu agradeço muito, professora, e a todo o grupo do GCUB, da UFMA, pela oportunidade de estar trazendo essa fala tão significativa para mim. A senhora quer que eu deixe o slide aberto ou retire? Retira, Van, porque agora a gente vai deixar que as pessoas, né, participem, perguntem, né, tirem alguma dúvida. Eu também tenho algumas perguntinhas para você, até mesmo para gente que está também na área de história, a gente, né, tem algumas curiosidades desse percurso, mas eu vou deixar assim que as pessoas primeiro, né, quem quiser perguntar, que fique à vontade. Eu vou postar aqui, gente, no chat a lista de frequência, tá? Porque esse é o nosso último módulo dessa formação e a gente, né, daqui aos próximos 15 dias a gente vai entregar os certificados, então a gente precisa postar aqui o link para a frequência, tá? E aí eu deixo vocês à vontade a fazer as perguntas. Ninguém tem pergunta, gente? Alguma curiosidade, algo que queira perguntar para a Vanessa? Vanessa, tu teve muita dificuldade de encontrar essa fonte? Conta para a gente como é que foi essa labuta, né? No encontro dessas fontes, e quais os locais no Rio Grande do Norte que a gente vai ter acesso à imprensa? O jornal A República foi o primeiro local que eu visitei. Eu visitei todos os pontos de documentação aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal específico, né? Infelizmente, aqui no estado não tem uma cultura de conservação documental. Eu estou participando atualmente do grupo de restauração documental do estado, mas assim caminha a passos lentos, né? Porque como é algo que é público,
precisa de autorização, liberação de verba, e tudo isso demanda tempo. Também eu fui no Conselho Regional de Medicina, até porque o médico que trouxe a puericultura para Natal é o Dr. Varela Santiago, que hoje tem o Hospital Infantil Varela Santiago, aqui em homenagem a ele, o nome que foi inicialmente na casa dele. Ele fazia atendimentos em determinados dias da semana, gratuitamente, né, para pessoas carentes, vindas tanto de bairros mais distantes da cidade alta, como também de outras cidades aqui do Rio Grande do Norte. Visitei muitas vezes o complexo de ensino no Ilde Ramalho, que era a escola doméstica de Natal. De certa forma, para mim, o acesso lá foi fácil, o acesso à escola, mas não tão fácil o acesso aos documentos. E depois que a associação de ex-alunas abraçou a minha pesquisa, então ficou bem melhor, né? Eu pude ter não somente da associação, mas também da própria escola doméstica, né, que é o Complexo de Ensino Noia de Ramalho, e a UNE, que é dentro desse complexo tem também a Universidade do Rio Grande do Norte, que faz parte do Complexo de Ensino Noia de Ramalho. Então, educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, todos nesse complexo. Então, para mim, de certa forma, foi fácil por eu ter conhecimento de pessoas lá, mas não tão fácil o acesso documental, exatamente por causa da problemática que eu falei inicialmente, né? Que teve algumas pessoas que pediu documentação emprestada e nunca devolveu. Então, a escola, o pouco que ficou, resguardou. E é justo, né? Porque não ia perder de vez a história da escola, né? A história de como se deu o início. Também estive no Arquivo Público Estadual e Municipal, no Instituto Histórico e Geográfico da cidade. Estive também no IFAM, mas esses locais eu não consegui, nem no Arquivo Público da cidade, no Arquivo do Estado eu também não consegui, no IFAM e no Instituto Histórico e Geográfico, nem também no Conselho Regional de Medicina. Eu saí a campo já no primeiro semestre da pesquisa, né, para fazer a busca de documentos e fontes para não atrasar, né, a pesquisa, porque é importantíssimo fazer isso já no primeiro semestre, para que a gente não espere tanto tempo e se houver alguma dificuldade, como a que eu tive, né, por falta de fontes, dá tempo de ter uma solução, né, para a pesquisa. E assim, a tua fundamentação teórica, né? Quem você tem se respaldado nessa fundamentação? E, Quais teóricos da história da educação, ou então os clássicos, né? Da história que geralmente a gente lê para poder fundamentar essa escolha metodológica? eu tive como base Chartier, né, que ele traz esse estudo quando a gente faz a análise ele traz até assim, analisar a voz do passado, né, a gente entender o que a fala, né, daquela época com a leitura dos escritos na atualidade, né, então ele traz muito isso. Chartier foi um dos que eu mais usei na minha pesquisa, Perrault também, né, ela traz uma fala sobre a mulher e faz uma análise, né, de como essa mulher que vai estar dentro do contexto do lar, né, do contexto maternal, e casou bem com o que eu pretendia escrever na minha pesquisa, né? Então eu tive esses dois, tantos outros, foram muitos outros outras leituras que eu fiz, mas esses dois, para mim, assim, eu considero um dos principais para
dar fundamentação teórica à minha pesquisa. Teve também livros da história da própria escola. Eu também tive acesso aos documentos da universidade não, da Biblioteca Nacional da França, né, que foram os escritos dos estudos da puericultura nos anos de 1700 e eu não recordo agora, 1700, entre 1700 e 800, tanto na Suíça quanto na França. Então, esse material também foi fundamental para que eu pudesse compreender a puericultura, né? Como se iniciou a puericultura naquele momento, né? Que a princípio o estudo da puericultura era feito dentro da educação física para ver o desenvolvimento dos corpos das crianças, ver por que aquelas crianças estavam adoecendo e morrendo tão precocemente. Então, o médico pesquisador ele começou a investigar isso e, dentro das suas investigações, fazia as anotações, como é normal, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa investigativa e a gente vai fazendo as anotações e vai fazendo as comparações. E ele escreveu esse estudo e que foi aperfeiçoado quase um século depois, na França, né? E esse estudo foi o mesmo que foi passado para os médicos, que chegou em Dr. Moncorvo, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E quem bebeu dessa fonte foi o Dr. Varela Santiago. Então, não somente ele, mas outros médicos pelo Brasil beberam essa fonte e foram ampliando os estudos da puericultura para cá, né? E a gente teve acesso também aos documentos do primeiro Encontro Nacional da Infância, e que esses documentos foram fundamentais, assim, sabe, aos 45 do segundo tempo, já quase faltando uns 20 dias para a defesa, eu encontrei essa documentação e eu quase chorei de emoção, porque eu já estava assim, meu Deus, eu não encontro esse documento. E aí eu entrei em contato com a Biblioteca Digital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a pessoa me respondeu assim, acho que com meia hora, e disse, eu vou mandar para você os arquivos. E mandou, na hora, a gente conversando, ele mandando os arquivos, e eu fiquei, assim, muito emocionada, porque quem faz pesquisa e a gente se desgasta muito com a pesquisa, né? Porque a gente quer atingir aquele objetivo, a gente quer traçar esse caminho da pesquisa. Eu fiz para poder, para que vocês compreendam o que foi que eu fiz uma linha do tempo. Ui, derrubando o telefone. Eu fiz uma linha do tempo. Então, dentro dessa linha do tempo, eu tracei objetivos. Então, foi muito minucioso. E chegou a um determinado momento que eu olhei para a Kilza chorando. Eu disse, Kilza, eu não vou conseguir. E aí ela disse, a gente vai conseguir, você vai conseguir, porque você é uma pesquisadora e você vai atrás. E aí a gente deu aquele choque de ânimo e aí eu voltei e comecei a analisar alguns materiais que citava esse arquivo que é exatamente da Biblioteca Digital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu entrei em contato e consegui essa última fonte, que é o boletim do primeiro encontro da infância, né, que foi em 1922. E porque até então o que fica muito mais fácil para a gente conseguir é o arquivo que tem descrito apenas os títulos. E o que eu estava procurando era o arquivo que tem os textos, né, desses títulos, e foi exatamente esse arquivo, o último arquivo que foi assim, fechando com chave de ouro realmente a pesquisa, para que eu pudesse finalizar um capítulo que precisava dessa informação. Então, não foi tão tranquilo. Tanto que eu disse, esse segundo semestre eu vou me dedicar a fechar mesmo essas correções da minha questão, é porque na universidade teve a greve dos servidores, então atrasou muita coisa.
a gente acabou que ficou para o segundo semestre até mesmo a homologação da minha dissertação, né? De certa forma foi bom, porque a gente dá um respiro para fazer a retomada, né, e a correção com mais cuidado, atendendo todas as expectativas que a banca, ou pelo menos parte das expectativas da banca. Legal, assim, escutando você falar, a gente vê, né, como essa pesquisa, ela exige da gente né, uma atenção para que a gente possa encontrar os documentos nos lugares certos, né, para que a gente possa encontrar as pessoas que vão nos ajudar, principalmente nesse caso de Natal, onde, como você disse para a gente, não existe um local, né? Você precisa ir em vários locais para juntar tudo e compreender o seu objeto, né? Então, é isso que a gente precisa deixar claro para quem fez esse curso desde o primeiro dia, é que essa perspicácia, ela tem que estar presente nesse trabalho, né, do pesquisador em história, história Sim, da educação, história da infância, história da escola, né, história da formação dos professores. Então, são tantos campos, né, na educação que a gente pode considerar como um campo de estudo histórico e que vai exigir da gente essa atenção, né? E também essa predisposição. Às vezes a gente está fazendo outra coisa e aí aparece um caminho que vai nos levar até a fonte. A gente não pode perder a oportunidade de chegar até a fonte, né? Não pode verdade, perder essa oportunidade. Então, a gente larga o que a gente está fazendo e vai atrás da fonte, né? E isso é exatamente. muito bacana. Assim, eu sou apaixonada por esse movimento, e para quem está começando agora, é bastante curioso, né, esse tipo de mobilização. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, tem gente que prefere a pesquisa de campo, né, Vanessa, mas É, para quem está nesse exercício já há um tempo, é muito gostoso e é muito gratificante quando a gente encontra, né, um documento que dialoga com o que a gente está querendo pesquisar, com o que a gente está querendo achar, né? exatamente. E saber entender a questão do quando a gente vai estar fazendo análise de um local que é público ou um local que é privado. No meu caso, a minha pesquisa foi no local privado, então eles são detentores da fonte, né? Ainda tem essa questão. A gente tem que chegar várias vezes, conversar, demonstrar confiança, né, para que a gente consiga. É tanto que a escola me presenteou com alguns materiais para eu entregar aos professores que estavam na banca, materiais históricos, que tinham muitos, e aí foi algo que deu um certo charme, né, na a pesquisa. Os professores tiveram acesso a um pouquinho da minha pesquisa e cada um ficou para si, né? E a gente tem que saber também entender isso, a questão do espaço que é público e do espaço que é privado. O público tem as questões, né, do próprio ambiente, tem que lidar com o servidor e conversar com ele e ver aquelas autorizações. E o espaço privado você tem que contar com a boa vontade mesmo, a boa vontade de quem é detentor daquele documento, para poder dar continuidade à pesquisa. Então, é o ônus e o bônus, né? A gente tem o espaço, tem o mapeamento do que vai fazer e agora tem que saber ter a perspicácia de como vai agir e seguir adiante com a pesquisa, né? E os percalços, eles sempre aparecem, então a gente tem que estar consciente disso para seguir para o próximo passo quando conseguir solucionar o problema anterior, né? Enfim, eu não sei se foi claro, acho que foi claro que ninguém aparentemente está com dúvida, ou então estão com dúvida. Já que no Maranhão a gente tem uma certa facilidade, né? Não sei se Kilza falou para ti, né? Falou, ela é super organizada aí.
porque nós temos essa organização, nosso arquivo público, né, está tudo guardadinho lá, além da biblioteca pública, que é um lugar onde, por exemplo, a gente guarda a imprensa. Então, o Sim, nosso maior arquivo, né, da imprensa no Brasil, um dos maiores arquivos de imprensa no Brasil está no Maranhão. A sim, gente tem desde o primeiro jornal maranhense, está guardado, o primeirinho, né? Então, a gente tem essa facilidade. O que falta, sabe o que é, Vanessa? É pesquisadores. sim, O que falta para a gente é esse interesse em se mobilizar nessa pesquisa, nesse tipo de pesquisa. Né? Aqui o pessoal gosta mais de fazer pesquisa de campo, né? Pesquisa etnográfica, a pesquisa histórica ainda é um campo ainda a se desbravar, principalmente quem é sim, da educação, né? Então, quem é do campo da história da educação é aquele minúsculo, aquele pequeno grupinho de professores ali lutando, né? Fazendo com que os estudantes se envolvam com os estudos históricos. É uma luta, né? É uma luta grande, mas é importante dizer que a gente tem isso organizado e isso facilita demais o nosso acesso aos documentos, né? Aqui, sim, qualquer coisa que a gente queira pesquisar sobre a educação, numa perspectiva histórica, a gente encontra com facilidade em nossos arquivos, porque isso está catalogado, né? Tá sistematizado, tá também, sabe o quê? Digitalizado, né? A gente já está com essa informação digitalizada, então, não quer sair de casa, você tem acesso a tudo isso já no site, né? sim, Então, é importante falar sobre isso, até para as meninas que estão aqui nessa noite, né, que vieram, te escutaram, que são do grupo de pesquisa, que são da pós-graduação, que estão se interessando por esse campo, por essa formação, porque muitas vezes já estão com as pesquisas ou então pretendem iniciar já a organização de uma pesquisa para entrar na pós-graduação, ou mesmo para trabalhar com o nosso projeto de pesquisa, né, do grupo de pesquisa, que atualmente é no campo da história. A gente está levantando a história das instituições, para as crianças no Maranhão. A gente está levantando essa história, a gente está montando o banco de dados para depois disponibilizar para os pesquisadores, né? Quem pesquisa infância, na perspectiva história, vai ter isso organizado em banco de dados para, né, para essa popularização mesmo dos achados, né, desses sim. documentos que a gente vai encontrando e a gente vai disponibilizando. Então, está faltando essa organização em torno da infância, educação infantil, das crianças. Então, a gente tornou isso projeto e a gente está assim, né? Toda semana a gente vai no arquivo e a gente está fazendo esse movimento. Está muito gostoso e isso é muito motivador, né? Isso faz a gente acreditar que essa busca pelo passado é para que a gente, cada vez mais, a gente compreenda melhor o nosso presente, né? E, claro, né, que a gente não repita os malefícios do passado, né, Vanessa? Eu acho que a gente estuda É verdade. história para que a gente não torne isso permanência, né? Não torne não deixe que esse ciclo das continuidades elas continuem, né? Efetivamente Trazendo dor, né? esses fatos, né? Que essa educação ela continue, que a gente de certa forma, enquanto pesquisador a gente diga para a sociedade que é preciso a gente rever sempre as nossas práticas, né? Rever as formas de educar para que a gente não caia no erro e repetir o passado. Eu acho que essa é a grande importância que a pesquisa histórica traz para a nossa formação. Alguém mais quer falar algo, perguntar algo para a gente, então, encerrar a nossa noite, né? Encerrar o nosso curso? Alguém quer falar algo? Geralmente esse grupo é bem falador, né, Vanessa? Tu participou de uns É, momentos, né? mas hoje ele está bem reduzidozinho. Eu vi que o pessoal está finalizando o trabalho, também eu acho que é isso, né? Eu até entendo. Esse período Entendo de final, demais. final de É, ano, dezembro, por exemplo, puxado. eu aprendi que dezembro não é um bom mês para terminar as formações, não é um bom mês.
mas a gente precisava, né, concluir, e a gente quer agradecer demais tua presença, agradecer tua contribuição. Eu acho que a gente aprendeu muito mais, né, sobre esse trabalho de pesquisa com a imprensa, que ainda é algo inovador ainda, né, no campo da história, a gente pode dizer assim, né, as pessoas ainda estão desbravando esse tipo de fonte, é um desafio muito grande, mas o que a gente pode dizer é que também é uma riqueza muito grande, né? A gente pode se analisar os contextos a partir da imprensa, né? E é uma rica fonte para que a gente possa reconstruir a história da educação dos nossos lugares, né, de investigação. E a gente quer te agradecer, né, por ter compartilhado um pouco da tua experiência, tá? Dizer para você que daqui a uns dias a gente vai enviar seu certificado, tá, de Tá participação como bom. formadora aqui pela Universidade Federal do Maranhão. E aí eu vou passar para ti, para tu passar as tuas considerações, fazer as tuas considerações finais e a gente poder encerrar essa noite. Só mais uma vez eu quero agradecer, né, a oportunidade de trazer um pouco da minha pesquisa, um recorte bem pequenininho da pesquisa, mas que é gratificante assim, para mim, porque quando a gente consegue falar da nossa pesquisa, a gente vai aperfeiçoando até mesmo em nosso consciente, né, a nossa pesquisa, e a gente vai compreendendo a importância desse momento de estudo, desse momento que a gente de parou para fazer leituras e começar a parte de escrita mesmo, né? E eu quero agradecer à professora pela oportunidade de estar trazendo um pouco desse trabalho. Me disponibilizo também para outras oportunidades para trazer mais específico sobre a puericultura, né, dentro do estudo da infância. E temos muito a contribuir, né? E eu acho que é só mesmo, muito gratificante estar participando aqui desse grupo que me adotou, né? Me adotou, acho que eu estava olhando, professora, que desde 2021 que eu venho participando É verdade, verdade. do grupo de pesquisa, assim, como ouvinte, né? Foi nesse período de pandemia, né? Foi, Que, se eu não me engano, a gente estava oferecendo um curso também, né, de extensão, e foi, que você, como participou com a gente, de lá para cá, você sempre está presente. foi exatamente isso. A gente agradece muito e a gente agora tem que se mobilizar para visitar Natal, né? É, Conhecer, né, gente, a cidade. Já estou sabendo aí, né, do Seminário Nacional, que todo ano tem, eu acredito, né, Vanessa, todo Seminário mundo Nacional. tem, sim, E a gente vai tentar se mobilizar para ir, né? Quem sabe se a gente se conhecer pessoalmente. é verdade. Eu E conheço pessoalmente a professora Irã, né, que ela esteve na minha banca agora da dissertação de defesa, Irã de Irã é uma Maria. querida aqui. A professora Ela é, Kilza trabalhou um tempo aqui na universidade, né? Também é uma sim, querida da gente. Ela também esteve na minha banca de doutorado como suplente. Então, é muito bacana a gente fazer essas alianças, né, com os programas, com as pesquisas nos outros estados, fazer esse diálogo. A gente sim, aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, essa troca é muito bacana. E a gente agradece demais, mais uma vez, Vanessa. E eu queria agradecer também a presença das meninas, né, que vieram correndo, muita gente veio correndo do serviço para pegar um pouquinho, e dizer para vocês que a gente está encerrando, então, esse processo, tá, gente, essa organização dessa formação, que a intenção é preparar a gente para enfrentar a labuta do projeto de pesquisa, que já está em funcionamento, mas
foi uma cobrança dos integrantes do grupo de ter uma formação para que elas se aprofundassem algumas questões em relação à pesquisa histórica. Então, a gente conseguiu concluir agora com o terceiro módulo, com a Vanessa, a gente agora vai entrar em recesso, em 2025, a gente vai pensar em novos momentos formativos, né, com temas bem específicos em relação às nossas práticas de pesquisa, tá? Claro que a gente vai estar no processo de escuta para que vocês apontem o que deveria ser essas temáticas e a partir daí a gente marcar formações pontuais, talvez não organizadas num curso, mas formações pontuais como foi o GPIB na escola nos anos passados, né? Esse ano a gente não ofereceu o GPIB na escola, e aí no próximo ano a gente pode voltar com essa proposta do GPIB na escola, né? Voltadas para as questões da história da educação, que é um campo que a gente está desbravando agora, né? Então é isso, gente. Quero desejar uma ótima noite a todas, né? Obrigada pela presença, obrigada para as meninas da pós-graduação, obrigada, Luísa, que sempre está aqui também com a gente, a Biúde, que é cursista, né? Está desde o primeiro encontro com a gente, as meninas do grupo de pesquisa, Kaline, né? Que é, é bolsista, está com a gente no projeto de pesquisa. Enfim, muito obrigada e que quero desejar para vocês assim, uma ótima finalização de ano. A gente vai ter agora umas poucas atividades administrativas do GPIB e depois a gente vai entrar em recesso a partir, né, do dia 20, a universidade entra de recesso para descansar, para viver o Natal, né, para assistir essa virada do ano, que 2025 venha com muita novidade, muita coisa boa para a gente, principalmente muita saúde, né, Vanessa? É isso que a gente deseja muito também para você, para os seus familiares, né, para os seus amigos, que 2025 seja um incrível ano para você, tá? Te agradecendo pela tua presença aqui. Então Igualmente, obrigada. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Fala, Biúde, quer falar? Levantou a mãozinha. Tchauzinho. Os certificados irão para os e-mails em breve, tá? Para todo mundo que assinou a lista de frequência, que está aqui no chat, tá? Os certificados serão enviados por e-mail, tá, gente? Certificado dessa formação que encerra hoje. Boa noite, gente. Parabéns, Vanessa, pela participação, pelo desempenho, foi ótimo. Professora, e não esquecendo o encontro, não é? Do GPIB, né? A Confra. Ah, sim, nossa confra, dia 14. Se der certo, vamos estar lá, comemorando mais um ano, tá bom? Beijão. Pois é, vai dar certo sim, gente. Feliz Natal a todas, que 2025 chegue aí cheio de paz, saúde e muita prosperidade para todas nós, né? Nossa família. Se Não é Deus isso? quiser. Boa noite, gente. Boa noite, noite. Sandra. Durmam com Deus.